Então, o que acontece é o seguinte, né? Nós estamos vendo aqui, ó, que nesse gráfico, brother, o que acontece que a gente está vendo aqui, que eu acho que ainda é bullish para a gente. Olha que movimento bonito. Depois do rompimento da linha laranja, olha a linha laranja aqui. Note, meus amigos, por gentileza, notem isso. Percebam. Percebam a movimentação dos fractais de longo prazo. Vou tirar todos os fractais, deixar só a linha laranja aqui para vocês. Ah, cara, que não sei o quê. Não. Vou deixar só a porra da linha laranja para vocês ficarem ligados. Não ficar, ah, cara, que não sei o quê. Tá ligado? Porra, tu falou e não é. Porra, mano. Caralho. Tá ligado? Tá aí a porra da linha laranja. Tem duas linhas laranjas, então eu vou tirar uma dessas daqui que não tem necessidade. Vou salvar. Olha o que é que acontece aqui com o Eterno de la Meia. Olha, para simplificar, mano. Aqui não tem nada. Eu vou tirar essa barra aqui. Tirar essa barra, ok? Né? E aí, para simplificar, por que eu coloco essa caixa verde aqui? Por que essa caixa verde está aqui? Porque ela é a zona de suporte, Major. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda, Major. Bom dia, compadre. Tamo junto, vamos que vamos. Solta o pau na máquina aí, solta aquele fogão bonito no chat aí. Já solta também o teu like aí. Como é que tá de like a nossa live? Como é que nossa live tá de like aí? Nem começando aqui agora. Olha, já tem 286 pessoas aí, mano, com 184 likes. Deixa aquele like pra nós aí, compartilha essa live aí pra gente, vai. Faz aquele momentão da massa pra gente aí. Olha o que acontece aqui com esse gráfico do Bitica, mano. Olha o que acontece aqui com esse gráfico do Ethereum cotado em Bitcoin. Ethereum cotado em Bitcoin, ok? Você tem o movimento básico dessa linha, né? Quando ele foi perdido aqui, ó, olha o que foi que aconteceu. Vou colocar essa paradinha aqui, pra vocês verem. Olha o que foi que aconteceu. Perdeu aqui. Olha o que foi que aconteceu. Olha o que foi que aconteceu, compadre. Obrigado aí, todo mundo tá soltando aquele like tão bonito, hein? Já chegou chegando no like aí, vamos que vamos. Quero saber quando é que sobe. Aí sim, aí a minha. Qual é a cor é? Vamos junto. Eu já tinha falado, mas então. Chegou a Zolândia. Vamos que vamos. O que acontece é o seguinte: note, aqui nessa região, nós perdemos esse fractal laranja. Aqui nessa região, primeiro, ele veio dar um susto na galera, né? Note, aqui nessa região, ele deu um susto na galera. Aqui nessa região, ele está testando a região laranja. Okay? Então, o que acontece? Nós temos um sinal claro que, caso ele perda essa região laranja aqui, ó, perdeu a região laranja, pau na máquina, bear market. Vamos cair e vamos buscar Le Fundé, provavelmente no fundo aqui dessa região aqui. No fundo dessa nosso caixote. Por que está colocando esse caixote aqui, cara? Por quê? Porque nós temos aqui a movimentação dela MEI, ok? Movimentação dela MEI. E esse aqui são dois cenários que eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o primeiro cenário. Primeiro cenário, cenário de queda, um cenário que vai depender do que você acredita, vai depender do que você acha que vai acontecer e a forma como que você pode se posicionar nesse mercado, caso sejam, né, os gatilhos ativados aqui. Então, é interessante que você tenha esse conceito na sua mente. Vamos lá. A gente tem, né, aqui no fundo dessa caixa, formações de fundo, e aqui também o preço passou, né, nessa região. Aqui também foram marcações também de topos. Depois que ele perdeu, ele veio a ter grandes depreciações. Então, o que acontece é o seguinte: nós estamos fazendo uma análise bearish, que é o primeiro cenário. Né? O primeiro cenário é a análise bearish, onde que, né, nós iremos ter uma retração maior. E o preço do Ethereum cotado em Bitcoin ele pode ter uma grande queda. E aí eu vou mostrar o outro cenário para vocês, né, que é o cenário que eu acredito que irá playar, que irá se desenvolver, que irá, né, acontecer de fato. Esse cenário eu não coloco tanta probabilidade de acontecer. Veja, eu não sou o dono da verdade. Eu estou aqui dizendo para vocês que, né, existem cenários nesse mercado. Você tem que estar preparado para os cenários. Então, seja você acreditando na alta ou você acreditando na baixa, é interessante você ter os pontos que podem ser interessantes para você também estar de olho. Né? Então, o que acontece? O fundo do canal aqui é em 3,2% do valor de um Bitcoin. 3,2. 0,32. Ok? Aqui em cima, onde a gente está hoje, é 67. Então, se a gente for pegar
né, da onde a gente está até o fundo do canal, que é os topos aqui, ó, o começo dos topos, final do meio aqui dessa região, né? Meio quinha, que pega aqui esses fundinhos aqui também, né? Historicamente falando, foi uma zona de confluência, onde que várias vezes que o preço passou por ali, pelaquela região. Então, existe uma possibilidade do Ethereum em Bitcoin cair 50% no cenário bearish, né? O que significaria que você perderia 50% da sua posição em Bitcoin por estar rodando até Delamay. Então, se você tinha um Bitcoin em Ethereum comprado, né, aqui hoje, você tem a possibilidade de cair até, né, essa questão de 50%. Então, você ficar com meio Bitcoin de valor. É interessante que você saiba disso. E o que acontece, tamo junto, Ivelei, tamo junto. E aí o que acontece é o seguinte: eu acredito que esse cenário irá acontecer? Não. Eu não acredito que esse cenário irá acontecer, a não ser que nós começamos a ver uma perda significativa dessa região laranja. Da região laranja. Porque aí a gente pode ter um retorno até a região vermelha. Olha onde é que a região vermelha está. No meio da consolidação. Ela foi tocada também algumas vezes aqui como região de topo histórico, né? Foi marcado aqui também nessa região onde ele perdeu e eventualmente ele conseguiu fazer esse grande movimento que realmente eu surfei de uma maneira assim inacreditável, né? Eu nem imaginava que isso ia acontecer. E aí o que acontece é o seguinte, né? Você tem uma movimentação, né, que se a linha laranja começar a ser perdida aqui no gráfico do Ethereum cotado em Bitcoin, a gente tem uma boa possibilidade de ele vir testar aqui, a linha vermelha. E isso é uma coisa de análise de gráfico, independente do ativo, se o cara gosta, se não gosta, se é isso, se é aquilo, não importa, ok? A gente viu historicamente falando várias e várias vezes quando isso acontece. Então, quando ele perde a laranja, ele vem testar qual? A vermelha. Aí ele veio mais abaixo, na frente ele superou a laranja. Foi o que aconteceu, foi testar a vermelha. A laranja é 610 períodos, a vermelha são 1.200. Então, quando essas duas médias se cruzam, como foi aqui, isso daqui me torna a acreditar que é o início de uma tendência macro de alta nesse sentido, ok? Esse ponto aqui, ó, eu tenho um live aqui falando sobre isso, comentando com vocês que nós não poderíamos relevar esse ponto aqui do movimento, que foi exatamente quando o Ethereum cotado em Bitcoin superou, né, a média de 610, acabou superando a média de 1.200 períodos. Então, esse movimento aqui, ó, eu tenho vídeos aqui no canal falando sobre ele, que a gente não pode relevar isso. E por quê? Porque agora, no momento, nós estamos, mais uma vez, achando suporte na região fractal de 610 dias. Em linha laranja. Então, na concepção de um movimento de alta, nós estamos criando uma laje aqui de muita força, que se a gente for considerar do início desse movimento de lateralização até hoje, já são 529 dias que esse movimento se discorre. O Ethereum cotado em Bitcoin anda entre a região aqui de 5,5% de um Bitcoin, na verdade de 5%, de 4,9%, até aqui a região de 8,4%. Então essa é a volatilidade, o campo de ação que o Ethereum cotado em Bitcoin está negociando. Agora, atualmente, mais uma vez, ele está em 6,7% do valor de um Bitcoin para se comprar um Ethereum. Isso daqui, né, faz a gente acreditar, meus amigos, que nós estamos em um movimento ainda acima dessa região. Ainda estamos acima da região, né, de 610 dias. Então, pode ser que o mercado esteja chato pra caralho nesses últimos dias aqui, ó.
Já fazem cerca de 32 dias que o mercado está lateralizando essa punheta infinita, sem gozar. Nem para cima, nem nada. Não faz nada. Não faz porra nenhuma. Ele não anda nem para cima, nem para baixo. Não faz porra nenhuma, entendeu? Então é bem interessante a gente entender esse conceito. Porque, né, a gente está nessa movimentação infinita. Só que existe uma coisa nos mercados voláteis que é a análise da volatilidade. A volatilidade, meus amigos, ela tem diminuído bastante nesses últimos 30 dias. Note, nos 500 e tantos dias que a gente falou, ela se movimentou, né, tanto aqui nos 5% até os 8%. Então é um grande range, é uma grande área de negociação. Se você for pegar do fundo ao topo, são 73% de alta. E do topo ao fundo, são 44% de queda. Então é uma movimentação grande que tem, uma área de negociação, como eu falei para vocês, grande. Só que o que acontece é que nesses últimos, né, 32 dias, a área de negociação ela tem sido muito comprimida, com um movimento assim, né, de 25 dias que ela se movimenta entre, né, 6% de queda, né, e, vamos lá, 6% de alta. Então, o range está muito curto. Toda vida que isso acontece, a gente chama de um movimento que a volatilidade está diminuindo. Ou seja, ela tinha uma amplitude grande, como eu mostrei para vocês, a amplitude enorme aqui, movimentos grandes de volatilidade, onde ela vai muito para um lado, vai muito para o outro, né? E simplesmente agora, no curto prazo, ela está com essa volatilidade comprimida. E isso faz com que dentro dos mercados a gente tenha um negócio chamado, né? A gente tem um negócio chamado, né? A soma da volatilidade. Imagina como se fosse uma panela de pressão. E ela está pegando fogo lá com água dentro. Está lá esquentando devagarzinho, colocou agora no fogo. Ela estava mais ou menos aqui nessa região. E aí ela vai pegando fogo, 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 e aquele fogo vai esquentando aquela panela, esquentando aquela água e fazendo aquela água ficar bem quente e eventualmente bastante pressurizando bastante ali a própria panela, né? E a panela tendo que tirar a pressão ali daquele momento. Então, quando chega no momento em que a panela de pressão da volatilidade, ela está tão comprimida dentro de uma área de negociações, chega no momento que essa panela, ela tende a se decidir a movimentação dela, que é o quê? Tirar essa pressão de dentro dela e jogar essa pressão para a atmosfera, fazendo com que o quê? A gente exploda exatamente a volatilidade. De uma vez ali, pum, tira de uma vez ali aquela pressão zona violenta. E é exatamente isso que está acontecendo aqui nesse movimento do mercado. Nós estamos cozinhando essa movimentação em Ethereum cotado e Bitcoin. Essa movimentação ela está cozinhando ali nessa região, sem saber o que faz, sem saber para onde se vai, indeciso. E aí, nós estamos chegando num movimento que muito provavelmente nos próximos dias, eu não dou mais uma semana, 2 semanas assim, eu acredito que a gente já está num período de grande, né, acumulação de volatilidade. A gente pode ter esse período, sim, desenhando e simplesmente fazendo com que o processo, né, aconteça, né, exatamente de uma volatilidade sendo socada na atmosfera, né? Então, essa pressão que está sendo acumulada aqui nessa baixa volatilidade, a volatilidade ela tende a aumentar. Então, isso é uma coisa que é sagrada nos mercados, né? A volatilidade ela fica pequena, fica baixa, fica pequena, fica baixa, fica pequena, fica baixa, depois ela pum, explode, né? Então aqui eu posso mostrar diversos momentos como esse. Então aqui, ó, volatilidade aqui, ó, ficou pequena, ficou pequena, ficou pequena, ficou pequena, de repente ela começa a aparecer candles maiores, ó, candles maiores, candles maiores, e aí volatilidade entra, rupo, de uma vez. Vocês estão percebendo esse movimento do mercado? Note, isso várias e várias vezes acontece isso no mercado.
várias e várias vezes. Aqui abaixo também, para pegar um outro cenário, cenário de alta. A gente teve a volatilidade diminuindo bastante aqui, teve esse pico, voltou para dentro da região, aqui ficou mais alguns dias com a volatilidade comprimida nessa região, e aí começou a aparecer candle grande, pum, paulada violenta no mercado. Então a gente está no momento, né, em que houve uma grande depreciação no valor dos ativos em dólar, em Bitcoin, né, o Ethereum se comportou de maneira praticamente lateralizada, né, então ele nem ganhou, nem perdeu valor em todo esse bear market, né? Muita gente estava especulando que a gente podia já ter lá uma movimentação maior agora nesse movimento do mercado, essa queda, podia ser que o Ethereum começasse a ganhar um pouco mais. Também agora no próprio Merge, a gente também especulou que o Ethereum também podia ganhar um market share, né, em cima do Bitcoin. Ele acabou ganhando, né, em alguns momentos, mas acabou, de um modo geral, nos últimos 530 dias, está lateralizando, né? E a gente está convivendo com essa lateralização. Só que aí eu digo para vocês que nós estamos em cima de uma região de suporte importantíssima. Ele veio aqui, né, achou esse fundo aqui, né, próximo da nossa região 610, foi-se embora, não conseguiu fazer um novo topo, isso é uma coisa ruim, né, de um modo geral não é tão interessante, mas ele continua acima da região 610, fazendo um fundo aqui meio que, né, acurvado também, que é bem interessante, né, e, né, de um modo geral, comprimindo a volatilidade. Então, o que eu digo para vocês é que nós estamos próximos de um movimento de alta volatilidade. De alta volatilidade. E aí, para onde que esse movimento vai se definir? Queria saber de você. Eu queria saber de você, né, o que é que você acredita que irá fazer. Nos meus olhos aqui, ainda, né, estamos fazendo um movimento altista. É um movimento complexo? É um movimento complexo. Mas é um movimento altista. Por quê? Porque aqui desde 2019 nós estamos fazendo fundos mais altos do que os fundos anteriores no Ethereum de la May, ok? E note, isso daqui não sou eu quem estou dizendo, é o mercado quem está se configurando dessa maneira. Então, vamos pegar uma linha de tendência e vamos traçar aqui dos fundos, né, do nosso canalzinho aqui que a gente tem. Né? Vou traçar aqui dos fundos do nosso canal. Então, note, os fundos do nosso canal aqui, né, do Ethereum de la May, ele tem possibilidade de trazer ainda o preço dos ativos aqui para baixo. Entendeu? A gente tem ainda um grande movimento de lateralização até encontrar o fundo do canal aqui, o que traria, deixa eu ver aqui a data onde é. Onde é que é isso aqui? Julho de 2023, aqui é mais ou menos... lá para depois do meio do ano que vem. Então é bem interessante a gente entender esse conceito, né? Tem essa linha de fundo aqui que a gente está marcando, ó, bem interessante, tem 3 pontos aqui aproximadamente. Você pode colocar assim, ela tem 3 pontos, né? Mas ela também fez uma outra configuração aqui, né? A gente fez uma outra configuração aqui nessa chibata, que foi essa outra linha aqui que a gente pode marcar, né? Deixa eu colocar aqui ela, peraí. Essa outra configuração aqui que a gente tem aqui agora no curto prazo. Né? Então, é interessante também a gente, né, acompanhar. Essa daqui tá foda porque não tem menos toque, mas deixa eu ver se a gente consegue colocar assim. Talvez assim a gente consiga ver também com, né, alguns toques. Então, eu vou deixar essa linhazinha aqui para a gente acompanhar, ó. Dá para a gente traçar essa retinha aqui, ok? Ela ainda vem mais para cá ainda, ó. Fica bem interessante ainda de acompanhar essa retinha, né? Então, essa retinha aqui, ó, ela pega lá de 2019. Lá de 2019. Muito interessante esse movimento. Eu ainda não tinha visto essa reta aqui. Tá ligado? De 2019, dezembro de 2019. Aqui a gente tem 2021. Aliás, 2019 aqui, ó. A gente tem 2020, perdão. Aqui é 2020. Ok? Dezembro de 2019, janeiro de 2020. Aí aqui a gente tem maio de 2020, aqui a gente tem dezembro de 2020, né? E aqui a gente tem, né, 22, tocando nessa linha.
Note que essa linha está bem interessante. Eu vou salvar essa linha aqui, porque ela está conseguindo pegar pontos aqui interessantes do passado. Né? E o Ethereum Delamain rodou aqui nessa linha também, aqui nessa região. Então, né, a gente pode ver também uma região de suporte aqui também no 6% aqui do Ethereum cotado em Bitcoin. Que aí ele estaria segurando praticamente nessa linha de tendência aqui. Então, particularmente, né, nós estamos vendo aqui um movimento macro do Ethereum cotado em Bitcoin que vem desde 2019 e nós podemos estar achando suporte nessa região. E isso é muito bom. É isso que eu digo para vocês. É muito bom, porque ele consolidou aqui nessa região acima, veio aqui abaixo, testou essa região e agora está querendo achar suporte. Então vamos ver como é que vai ser os próximos períodos. Eu ainda acredito na Gozolândia, acredito que a gente está nesse movimento aqui, vindo buscar essa região.